Na manhã escaldante de 3 de fevereiro de 1927, o sertão nordestino despertava sob o prenúncio de um acontecimento marcante. Na fazenda Ipueiras, hoje pertencente ao município de Serrita, Pernambuco, mas à época ainda sob jurisdição de Leopoldina, atual Parnamirim, a tranquilidade do cotidiano seria brutalmente interrompida por um confronto sangrento entre os homens do temido Lampião e a tradicional família do coronel Pedro Xavier. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão? Do sul? Do exterior? Quero saber. Até onde essa história vai chegar? E também comente sua idade, quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião? Brincadeiras à parte. Aproveita, já deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ipueiras era uma propriedade próspera. O solo fértil e a abundância de água garantiam colheitas fartas. Cana-de-açúcar para moagem, arroz, batata, mandioca e outras lavouras que sustentavam a região. Os açudes garantiam peixes e o gado criado com zelo completava a base econômica da fazenda. Aos fins de semana, o excedente era levado ao pequeno mercado da vila, onde o povoado se movimentava em comércio e prosa. Pedro Xavier era figura respeitada. Coronel influente, exercia liderança com firmeza, mas também com hospitalidade. Homem de muitos filhos, foi juiz da comarca e residia com a família em um casarão robusto no centro da fazenda. Seus filhos e netos viviam entre a casa-sede e as casas da vila de Ipueiras, compondo uma rede de parentesco que dominava a região. Naquela década de 1920, era comum no Nordeste a passagem de bandos cangaceiros pelas caatingas, buscando riquezas e impondo medo aos fazendeiros. Lampião, então já figura lendária, era um desses. Em 26 de maio de 1925, ele passou pela fazenda Ipueiras, sem causar danos. Foi recebido com comida farta, roupas e lenços. Tudo providenciado pelo próprio coronel, que, mesmo ciente dos perigos, manteve a tradição da boa acolhida. Por precaução, as filhas e noras do coronel foram proibidas de se aproximar dos cangaceiros. Ainda assim, no dia seguinte, uma das filhas foi até o poço buscar água. Lá, foi surpreendida por Jararaca, um dos homens de Lampião. O cangaceiro agarrou-lhe os braços, mas um cachorro da família, grande, feroz, atacou o agressor, obrigando-o a recuar. A moça escapou ilesa, levando a água e o cão de volta ao casarão. A notícia caiu como um peso sobre os ombros de Pedro Xavier. Sentindo-se traído por ter dado guarida a homens perigosos, desabafou com Lampião, que, embora desconfiado, ouviu com atenção. O coronel apontou Jararaca como autor da tentativa e exigiu sua expulsão das terras. Lampião, sem disposição para conflito direto, mandou amarrar Jararaca num pé de tamarindo e perguntou ao coronel o que deveria fazer com ele. Nada não, Lampião. Mas tire esse infeliz daqui ou eu mesmo trato dele, disse o coronel visivelmente irritado. Lampião, que valorizava a lealdade de seus homens, ficou incomodado. Jararaca era experiente, astuto, quase um estrategista. Não o entregaria. Com o orgulho ferido, partiu da fazenda em silêncio, sem sequer se despedir. Não havia andado meia légua quando foi interceptado por um jovem mensageiro, trazendo um bilhete do coronel. Uma carta seca, direta, chamando os cangaceiros de animais fedorentos e proibindo sua volta. Se aparecer por aqui de novo, será recebido a bala. Lampião leu, fechou o semblante e respondeu à altura. Quando passei, respeitei. Agora, com esse recado atrevido, prepare-se. Da próxima vez haverá choro. Compre caixões. O conflito estava anunciado. Era questão de tempo. Dias depois da troca de cartas, a tensão pairava sobre Ipueiras como uma nuvem prestes a desabar. Cada som na mata era motivo de desconfiança. Os moradores, principalmente os da fazenda e da vila, sabiam que uma resposta de Lampião não viria com palavras, mas com pólvora. E ela veio. Na manhã de 3 de fevereiro de 1927, parte da família Xavier estava reunida na casa grande da fazenda. Era dia de almoço em família. Muitos parentes ainda se encontravam na vila de Ipueiras e subiriam mais tarde para o casarão. Já na sede estavam Dona Josefa Xavier, matriarca da família, seu filho Dezinho Xavier, que deixara temporariamente o seminário em Petrolina para visitar os pais, o filho mais novo,
Massalino Xavier, a nora do coronel, Francisco Xavier, amigos próximos como Napoleão Pereira e sua esposa Tozinha, Manuel Preto, afilhado de Dona Josefa, e Pedro Dama, homem de confiança mesmo sendo cego de um olho. Todos eram conhecidos por sua fidelidade aos Xavier. No vilarejo, o restante da parentela se preparava para a subida à fazenda. Entre eles, o próprio coronel Pedro Xavier, homem de fibra e estratégia. Seu genro Pedro Saraiva, Gumercindo Xavier, seu irmão, Luiz Teixeira, outro genro, além de muitos outros membros da família e amigos. Mas antes que todos estivessem juntos, a tragédia começou. Um tiro rompeu o silêncio do campo. Dezinho, alerta, pensou ser a tropa do governo, pois em tempos tão violentos não se podia descartar nenhuma possibilidade. Mas ao indagar em voz alta, a resposta foi mais um disparo, e este passou por ele raspando. Era Lampião. E à frente vinha o cangaceiro Tempero, que se destacava por sua coragem cega. Sem hesitar, Dezinho ergue a arma e dispara de volta. A bala atinge Tempero na testa. O cangaceiro cai ali mesmo, morto com um único tiro. A partir daí, o inferno se instaurou. Lampião, vendo um de seus homens tombar tão cedo no confronto, ficou tomado pela fúria. Ele gritou, e seus cabras responderam com fogo cerrado. Uma verdadeira batalha tomou conta da fazenda. Os homens da família Xavier se dividiram rapidamente em pontos estratégicos, derrubando barris de água, desmontando o giral de queijos, tudo para abrir espaço, dificultar o avanço dos inimigos e proteger o terreiro da casa. Enquanto isso, as mulheres se amontoavam nos cômodos internos rezando com fervor. Os homens sequer tinham tempo para se abrigar ou atender às necessidades mais básicas. Cada segundo contava. A fumaça da pólvora se espalhava pelos corredores e varandas da casa grande. Entre os tiros, Napoleão Pereira, conhecido por sua valentia e língua afiada, desafiava Lampião aos berros. "Cabra safado! Um bandido como tu eu dou de teia no traseiro!" Tá falando é com Napoleão Pereira do Jardim do Ceará. E no meio daquele caos Manuel Preto tentava manter a calma da madrinha. "Madrinha Zefinha, olhe aqui. Nego só tem medo é dos castigos de Deus, vice?" Era como se cada um dos homens ali estivesse disposto a morrer pela honra da família. Lampião, que trazia consigo 2 reféns, um deles Vicente Venâncio, camponês amigo do Xavier, e o outro Pedro Vieira Cavalcante da cidade de Jardim, agora exigia um resgate de 5 contos de réis para libertar o segundo. Mas naquele momento, dinheiro não salvaria ninguém. Com o combate acirrado, a coragem dos Xavier compensava a inferioridade numérica. E quando os demais parentes começaram a chegar da vila, a resistência aumentou. Gumercindo Xavier, homem destemido e exemplo de bravura, liderou parte da reação com precisão e coragem. Mas a munição dos Xavier começava a acabar. Cada cartucho disparado era um a menos para segurar a onda de cangaceiros que ganhava terreno em direção à casa principal. Pedro Xavier, percebendo a gravidade da situação, ordenou a sela dos cavalos e o envio de mensageiros para buscar ajuda, incluindo o coronel Chico Romão de Serrita. E então, algo inusitado abalou Lampião. Durante o tiroteio, seu rosário, um amuleto que sempre levava ao pescoço, se rompeu. Para qualquer homem comum seria só um colar quebrado, mas para Lampião, supersticioso e crente nos sinais do além, isso era um presságio sombrio. Além disso, perdera Tempero, um de seus melhores homens. O rosário quebrou, e já perdemos um dos bons. Os homens estão fortes no fogo. É melhor a gente cair fora daqui, murmurou o cangaceiro ao seu grupo. Naquele instante, Lampião recuou. A morte rondava, e mesmo o mais temido dos cangaceiros sabia reconhecer quando o inferno podia vir do outro lado. Com a ordem silenciosa dada por Lampião, seus homens começaram a bater em retirada. Mas a fuga não foi simples nem sem sangue. Entre os reféns que estavam sob poder do bando, um teve um destino cruel. Pedro Vieira Cavalcante, o comerciante de Jardim que não teve seu resgate pago a tempo, foi brutalmente assassinado ali mesmo, em plena fazenda Ipueiras. Lampião, sem piedade, cravou-lhe uma punhalada no peito, um aviso para todos que se recusassem a atender suas exigências. Pouco depois, outro inocente também foi ceifado. Um rapaz chamado Lino, simples e pacato,
Vinha montado em seu jumento, atravessando os arredores da propriedade, sem saber que estava entrando num campo de guerra. Lampião, nervoso e ainda enfurecido pela morte de Tempero e pelo confronto intenso, o confundiu com um informante da família Xavier e não hesitou. Atirou e matou o jovem com frieza. Mas nem tudo foi tragédia. Entre os reféns, ainda restava o velho Vicente Venâncio, homem conhecido por sua sabedoria simples do sertão. Lampião se aproximou dele com um olhar firme e declarou: "Olhas aqui, se tu não nos desviar de qualquer piquete dos Xavier, tu morre. Mas se guiar a gente por um caminho seguro, juro que te deixo vivo." O sertanejo, astuto e conhecedor das trilhas menos óbvias da região, aceitou o desafio. Levou o bando por um desvio raro, uma rota pouco usada, contornando completamente o caminho esperado pelos Xavier. E foi assim, por entre veredas e matas fechadas, que Lampião e seus homens conseguiram escapar. Quando chegaram ao povoado de Macambira, Lampião cumpriu o prometido, libertou Vicente Venâncio. O velho, com o corpo inteiro, mas o coração abalado, voltou direto à fazenda e narrou todos os detalhes da fuga, da punição aos reféns e do estado de espírito do rei do cangaço, abatido, desconfiado e diferente do homem que outrora dominava o sertão com riso no rosto e rifle na mão. Logo após a batalha, reforços começaram a chegar a Ipueiras. Primeiro veio o coronel Chico Romão, vindo de Serrita com 50 homens fortemente armados. Em seguida, Aparício e Alfredo chegaram com mais 30 soldados rurais. Logo após, o genro Luiz Pereira também aportou na fazenda com 30 homens bem preparados. Todos responderam ao chamado de socorro do coronel Pedro Xavier, formando uma força respeitável de mais de 100 combatentes. Tarde demais para impedir a invasão, mas há tempo de proteger a fazenda de possíveis retornos. O estrago era visível. Paredes marcadas por balas, poços e paiol danificados, e o silêncio de quem havia enfrentado a morte de perto. Mesmo assim, os Xavier saíram fortalecidos, não apenas por resistirem ao maior cangaceiro da história, mas por se unirem com coragem, honra e lealdade em um momento de desespero. Diante de tudo que viveram, e principalmente em agradecimento pelas vidas que foram poupadas, as filhas do coronel tomaram uma decisão. Pediram ao pai que construísse uma capela na fazenda. A ideia partiu de Adalgisa, uma das filhas mais devotas, que acreditava que a força da oração havia blindado a casa da tragédia completa. Assim nasceu a Capela de São José, erguida em honra às preces atendidas, um símbolo de fé em meio à barbárie. A construção se tornou não apenas um marco religioso, mas também histórico. Cada tijolo lembrava o dia em que Lampião fora derrotado, não pela força bruta, mas pela resistência de uma família que não se curvou. E assim, a fazenda Ipueiras permaneceu em pé. Mais do que isso, se eternizou como palco de uma das batalhas mais emblemáticas do sertão nordestino. A memória daquele combate ecoa até hoje em Serrita, nas palavras dos mais velhos, nos registros escritos e nas orações sussurradas diante do altar de São José. A batalha em Ipueiras não foi apenas um evento isolado. Ela ressoou como um trovão por todo o sertão pernambucano e regiões vizinhas. Quando a notícia se espalhou de que a família Xavier havia enfrentado e repelido Lampião e seus cangaceiros, o povo não conteve a surpresa. Afinal, poucos eram os que ousavam sequer contrariar o rei do cangaço, e saíam vivos para contar a história. Mas ali, naquela fazenda encravada na Caatinga, uma família inteira havia feito frente ao maior símbolo de medo do Nordeste. As vilas próximas, como Serrita, Jardim, Parnamirim e até mesmo Juazeiro do Norte, receberam a história com espanto e orgulho. Muitos moradores, acostumados a viver sob o medo constante dos ataques do cangaço, viram em Pedro Xavier e seus filhos uma espécie de milagre encarnado, um exemplo de resistência e coragem que ecoava como lenda viva nas conversas de fim de tarde, nos bancos das praças e nos terreiros iluminados por lamparinas. A fé também cresceu entre o povo. Muitos acreditaram que o rompimento do rosário de Lampião não havia sido acaso. Para muitos, aquele pequeno colar quebrado era um sinal divino. Deus havia tomado partido naquele combate, protegendo os inocentes e punindo os maus. A construção da capela em homenagem a São José reforçou ainda mais essa crença coletiva,
Famílias inteiras faziam romarias até a fazenda, pedindo bênçãos, agradecendo livramentos e ouvindo dos próprios Xavier os detalhes da luta. Com o tempo, a figura de Lampião, até então envolta num manto de temor e até certa admiração, começou a sofrer rachaduras entre os mais humildes. Muitos passaram a ver o cangaceiro com outros olhos. A morte de Pedro Vieira Cavalcante, assassinado mesmo sem oferecer resistência, e do jovem Lino, morto injustamente enquanto cavalgava, despertaram indignação. Afinal, Lampião não havia apenas atacado soldados ou coronéis poderosos. Agora, estava ceifando a vida de gente simples. Os próprios seguidores de Lampião começaram a sentir o impacto daquele episódio. Em diversas cidades, a população deixou de proteger ou esconder cangaceiros como antes. Em vez disso, houve quem passasse a denunciar seus movimentos, por medo de represálias como as vistas em Ipueiras. O cerco ao cangaço começava, silenciosamente, a se fechar. Na esfera política, a história também causou agitação. Coronéis de outras regiões, muitos deles aliados ou submissos à força de Lampião, ficaram receosos. Se Pedro Xavier conseguiu enfrentá-lo e sair de pé, talvez não fosse mais possível conviver com o cangaço como se fosse uma força da natureza incontrolável. Era preciso tomar partido, ou resistir, ou desaparecer. As autoridades locais, por sua vez, começaram a se movimentar. O caso de Ipueiras virou um exemplo usado por juízes, delegados e chefes políticos como justificativa para reforçar tropas, exigir mais armamentos e organizar batidas maiores nas regiões de influência cangaceira. Pela primeira vez em anos, o Império do Medo começava a ser desafiado não só por armas, mas por atitudes públicas. Curiosamente, os Xavier, mesmo depois de tudo, mantiveram certa reserva. Nunca transformaram a vitória em bravata. O coronel Pedro Xavier continuou sendo o mesmo homem discreto, que preferia acolher a vangloriar-se. Quando perguntado sobre o episódio, dizia apenas: "A gente defendeu o que era nosso, e Deus fez o resto." Essa postura só aumentou o respeito que a região nutria por ele. Seu nome passou a ser pronunciado com reverência por todos os lados. E a fazenda Ipueiras virou não só um símbolo de produção e trabalho, mas também de resistência, fé e coragem. Ô cabra da peste, não me deixa falando sozinho, não. Comenta aí de onde você assistiu essa história. Do sertão quente, do sul frio ou do outro lado do mundo. Quero ver até onde essa história vai ecoar. E solta a tua idade também. Vai que tu viu esse caso com os próprios olhos e ficou calado esse tempo todo. Se gostou, mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias retadas como essa. O povo do sertão, por fim, não esqueceu. A cada novo ataque do cangaço em outras regiões, alguém sempre dizia: "Mas em Ipueiras eles correram." E assim, nas palavras do povo, nos sussurros dos terreiros e nas orações aos pés de São José, aquela história foi se transformando em lenda viva. A lenda de quando Lampião foi vencido não pelo exército, mas por uma família do sertão que preferiu morrer em pé a viver ajoelhada.